Bem, e será que é possível misturar tudo? Azul, branco, vermelho e preto, tudo num só coração? Bem, ao longo dessas 7 décadas de Bavi, a história prova que teve sim quem alimentasse as duas paixões. Nadinho, Pinguela, Osni e Preto. Juntos, eles têm 50 anos de história do Bavi para contar. Em comum, o fato de terem sido ídolos dos dois lados. O goleiro Nadinho ajudou o Vitória a quebrar um jejum de 44 anos sem título, em 53. No Bahia, participou do time que ganhou a primeira Taça Brasil em 59. Conquistou prestígio de sobra com as duas torcidas. Meu maior orgulho como jogador de futebol é que, quando eu saí do Bahia, e que vi o Vitória, voltei ao Vitória para ser reserva de Detinho, a torcida, e teve um Bavi, e a torcida do Bahia levantou em peso e me aplaudiu na Fonte Nova. Para ser reserva do Vitória no fim da carreira, Nadinho impôs uma condição: nada de treinos. Só vestia a camisa do time no dia do jogo. E a diretoria ainda pedia o aval dele antes de contratar outros jogadores. Osni, Mário Sérgio e mais outro lá perguntou o diretor do Vitória o que eu achava, se devia ser contratado. Eu disse que podia contratar os 3 ou os 4, que eram bons jogadores. As palavras valiam muito para Nadinho. Por não ter gostado de uma pergunta, quase um comentário, ele decidiu mudar de lado. Quando eu voltei do Bangu, eu estava treinando no Vitória. E mandaram Bengalinha, que era o treinador do Vitória, e disse: Nadinho, olha, o diretor fulano e tal, assim, você está procurando saber se você está em forma. Eu digo: diga ao diretor que eu estou treinando no Vitória, porque foi o time que eu saí daqui e voltei, eu queria continuar aqui junto com os amigos, mas amanhã eu não volto mais a treinar no Vitória. Foi por isso que eu fui para o Bahia. Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu encostava um carro e disse assim: Osório Vilas Boas disse se você quer assinar pelo Bahia. Eu digo: assino. Um lugar ideal para lembrar de histórias do passado é a Praça da Piedade, a preferida pelos aposentados de Salvador. E quando João Paulo de Oliveira chega aqui, o assunto é sempre futebol. E ninguém domina melhor a história da dupla Bavi do que Pinguela na praça, porque ele foi jogador e técnico dos dois times. Com a bola nos pés, Pinguela ficou no Vitória de 55 a 60. Chegou ao Bahia em 61 e 7 meses depois virou treinador. Conseguiu manter o time invicto durante 51 jogos. Mas a alegria de Pinguela foi mais rubro-negra do que tricolor. Eu tive mais no Vitória, porque no Vitória que eu fui jogador campeão. E teve 2 times, beleza. O de 55 e o de 57. Se fosse só pela quantidade de títulos, Osni teria tudo para ser tricolor de carteirinha. O ex-ponta-direita, hoje dono de uma agência de veículos, conquistou 6 campeonatos baianos pelo Bahia. O último deles também como técnico, em 84. A história de sucesso começou num certo Santos. Chegou a ser apontado por parte da imprensa paulista como substituto de Pelé. No Vitória, Osni fez fama num ataque que tinha também André Catimba, Gibira e Mário Sérgio. Nunca se desfez do par de chuteiras e da camisa do seu primeiro título baiano, em 72. Guarda lembranças de toda a carreira e, na memória, 2 histórias inesquecíveis. Uma de um Bavi que terminou mal e outra que aconteceu ainda na concentração. Fora do campo foi em 72 que o Vitória, Pirinho, um homem de Cachoeira, tinha um pai de santo de Cachoeira, e que no sábado à noite foi fazer lá o trabalho dele e levou várias galinhas. E uma dessas galinhas parece que estava cheia de piolho. Quando bateu na cabeça dos jogadores, aí foi piolho para tudo quanto é lado. Ninguém podia tomar banho, teve que dormir com os piolhos, coçando a cabeça. Esse foi o fato mais pitoresco. E o outro fato pitoresco, que é comentado até hoje, foi aquela briga, que foram 22 expulsos, mais o banco, todo mundo expulso. O árbitro era Garibaldo Matos, o falecido Garibaldo Matos, e que Romero, eu carreguei a bola com o joelho e o Romero puxou os meus cabelos, e aí a briga foi geral, todos brigaram. Depois você virou sócio de Romero, né? Acabei virando sócio depois de encerrar a carreira. Osni ganhou 2 bolas de prata como melhor ponta-direita do Brasil, jogando pelo Vitória, em 72 e 74.
O volante preto ganhou uma em 2001, jogando pelo Bahia. Assim como Osni vestiu primeiro a camisa rubro-negra. Preto vive em uma situação curiosa. Em 99, ano em que o campeonato foi para a Justiça, ele jogava no Vitória. E o que pensa agora que está no Bahia? Eu me considero campeão. Se você pegar meu currículo aí, onde eu fizer com o meu currículo para mandar, eu falo que só fui campeão em 99, né? Porque o Vitória já ganhou em algumas, acho que na primeira e segunda instância, então eu me considero campeão. Apesar de hoje estar no Bahia, em 99, me considero campeão baiano. Apesar de não ter recebido premiação até hoje. O primeiro Bavi, Preto nunca esquece. Primeiro pela quantidade de gente no estádio, né? E pela vibração, a alegria com que os torcedores enfrentaram o clássico na ocasião. E logo em seguida, no outro dia, nós ganhamos por 3-0 e eu acabei fazendo um gol logo no meu primeiro Bavi. Então foi um Bavi que me marcou muito e que eu lembro com muita saudade até hoje. Qual foi o Bavi que mais te marcou? De 53, onde o Vitória foi campeão. O melhor foi o de 57. O melhor foram dois. De 72, quando o Bahia jogava um empate, um simples empate, e nós vencemos 2 vezes seguidas e conquistamos o título. E em 84, que foi justamente aquele que nós conseguimos ganhar o Vitória, tiramos Vitória do campeonato, e eu como técnico, jogador, tive a felicidade de ser campeão, jogando e treinando. Do pior, ninguém gosta de lembrar. Derrota, eu não me lembro de derrota, só me lembro de vitória. 56 foi um Bavi que o Vitória não se ouve bem nesse dia e nós perdemos o campeonato. O pior Bavi da minha vida foi em 76, quando eu jogava pelo Vitória, que sempre marca, da mesma forma que marcou o pênalti de Zico perdido na Copa do Mundo contra a França, marcou o pênalti perdido que eu cobrei, Vitória ganhando de 1-0, e João Mendes defendeu. Depois eu saí contundido de campo e o Bahia virou para 2-1. Esse foi o pior Bavi. E quanto às cobranças do torcedor? Será que existe diferença de tratamento entre rubro-negros e tricolores? No estádio são muito parecidas, sempre querem vencer. Se o time não joga bem, vai. Se joga bem, aplaude. Isso é natural. Agora, o comportamento das duas torcidas na rua é que eu sinto a diferença, né? A torcida do Bahia é uma torcida que cobra muito mais e que não tem muito limite na cobrança, né? A do Bahia sempre cobrou mais. A do Vitória, na minha época, era mais participativa, que comparecia mais os estádios. Mais fiel. Mais fiel. Eu acho que a do Vitória aplaudia mais. A do Bahia vaiava muito, cobrava muito? Vaiava. Quando até hoje a torcida do Bahia, quando cisma com o jogador, vaia muito. Na hora de escolher o clube do coração, só Pinguela abriu o jogo. Eu sou simpático os dois, agora eu sou mais Vitória, porque ali é que eu derramei suor. Eu tenho um lado vermelho e preto, tenho outro lado azul, vermelho e branco. Azul, vermelho, preto e branco. Azul, vermelho, preto, branco. Ou que o torcedor quiser escolher aqui, tem de todas as cores. Prata, verde, amarelo, roxo. Suas cores hoje andam sobre 4 rodas. 4 rodas. É a minha sobrevivência hoje. O único jogador vivo de